Olá, um bom dia, um feliz sábado, que bom ter você aqui conosco no estudo da Bíblia, no canal da Igreja Adventista Central de Curitiba. Seja bem-vindo, você é muito bem-vindo entre nós. E nesta manhã em que vamos abrir a Bíblia e recapitular a lição que estudamos durante a semana, ou mesmo você que talvez esteja sintonizando pela primeira vez, nós vamos ter alguns convidados especiais e não só eles devem participar. Você também é convidado a participar, a enviar suas perguntas, seus comentários, pelos canais do estudo da lição da Escola Sabatina. A lição está gratuita, disponível em mais.cpb.com.br, mais.cpb.com.br, e também você acompanha-nos no canal facebook.com/Conexão 7 Curitiba. Quem vai compartilhar, quem vai estudar a Bíblia conosco nesta manhã é o pastor Eduardo Neto. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo. Tudo bem, é um prazer estar aqui, é um prazer poder compartilhar com você a palavra de Deus. Na verdade, recapitular aquilo que a gente estudou durante a semana e eu creio que vai ser bênção para todos nós. O Shinji Ogata, tudo bem, Shinji? Bom dia, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, que a gente faça um bom estudo e que a gente possa, como o pastor falou, recapitular aquilo que a gente estudou durante essa semana e que é tão reconfortante aquilo que Jesus nos ensinou e nos aplica a cada dia na vida da gente. E quem vai mediar o estudo é a Mônica Pellini. Bom dia, Mônica. Bom Entrego dia, para você bom a sábado, sequência, os Marcos. próximos minutos, e fico aguardando a sua participação, os seus comentários. É um prazer ter vocês aqui conosco. Bom dia, Marcos, Shinji, pastor Eduardo, para a gente compartilhar essa lição. Hoje nós estamos iniciando o terceiro tema da nossa lição, que fala sobre como interpretar as Escrituras. E antes de a gente iniciar esse tema, nós vamos pedir que Deus nos oriente, e eu peço que o Shinji faça uma oração para a gente, por favor. Oremos. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou esse livro maravilhoso e em cima dele que estamos estudando a lição desse trimestre, de lições maravilhosas, e hoje especificamente aquilo que Jesus, o relacionamento de Jesus com a Bíblia, e que traz a cada dia refrigério para nossa alma e para que a gente possa, nessa caminhada, mais brevemente estarmos contigo. Abençoe esse estudo, pedimos por Jesus, amém. Amém. O título da nossa lição é o seguinte: A vida de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. O verso principal está lá no livro de Mateus, no capítulo 4 e verso 4 também. E diz o seguinte: Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando a gente estuda ou lê esse texto, a gente vê que a palavra de Deus é viva, ela tem vida, né? Não é simplesmente uma palavra vã, ela é uma palavra transformadora. E aqui a nossa lição, ela começa filosofando sobre a maneira que o mundo enxerga a Bíblia, né? Algumas pessoas acham, nossa, umas histórias que estão lá são inventadas, aquilo não aconteceu de verdade. Como é que o nosso mundo começou com a criação de Adão e Eva? Quem que acredita nisso? Né? Então, assim, muitas pessoas colocando em dúvida a palavra de Deus, né? Mal sabem elas como essa palavra, quando estudada, muda o íntimo da pessoa, né? Então, quando a Bíblia ela é mencionada literalmente, ela transforma as pessoas. E foi esse o exemplo que Jesus nos deu, né? Logo depois que Jesus foi batizado, ele foi ao deserto, que a gente sabe que ele permaneceu durante 40 dias, e ele sofreu tentações, em todas as tentações, ele se defendeu com a palavra de Deus. Não foi isso, pastor Eduardo? Exatamente. Olha, e uma coisa que você mencionou, e eu gostaria que você que está aí nos acompanhando pensasse. Aliás, eu quero fazer uma pergunta. Quantas vezes nos últimos dias você ouviu a palavra quarentena? Quantas vezes, em quantos vídeos, em quantas publicações, em quantos telejornais, né? Mas a Bíblia apresenta aqui uma quarentena especial de Jesus, né? Como você mencionou, ele foi batizado no Rio Jordão. Dali, Lucas 4 diz que ele foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus. E
para você que está em quarentena aí, vai entender muito bem o que eu vou falar agora, que muita gente comprou alimento para passar muito mais com a quarentena. Talvez para passar um ano dentro de casa, né? Enquanto que outros estão aí sofrendo porque não tinham alimento que dava para uma quarentena. E quando Jesus, então, termina ali os 40 dias no deserto, e que ele volta, isso está aqui em Lucas capítulo 4, você vai ver que Jesus, como um ser humano, ele estava frágil. Porque quem que não fica frágil com fome, não é? Com dificuldades emocionais no casamento, na família? Então, primeira coisa para você pensar rapidinho aqui, Satanás, ele é especialista em trazer tentações quando as pessoas estão no momento de fragilidade. E aí ele ofereceu 3 tentações a Jesus, não é? E essas 3 tentações que ele ofereceu a Jesus, interessante como elas englobam todas as tentações que nós, como seres humanos, de alguma forma, estamos envolvidos, né? Primeiro no apetite. E aí ele desafia Jesus, né? Você está vindo da quarentena? O que tinha no deserto aberto lá? Não tinha nada aberto no deserto. Aliás, não tinha nada para comprar no deserto. Não tinha nada para comer. Então, meu amigo, você tem poder. Transforma aqui essas pedras em pães, sacia a tua fome, né? Segundo, ele oferece a Jesus ali a glória do mundo. E quantas pessoas vivem aí em busca de glória, de dinheiro, de tanta coisa, e esquece das coisas essenciais da vida. E a terceira tentação, ele foi presunçoso. E as 3 respostas de Jesus é exatamente o tema da lição dessa semana. Ele respondeu com a palavra. Ele não respondeu com sentimento próprio, mas ele respondeu com a palavra, e tem tudo a ver com o tema que nós estamos estudando e com o verso inicial, não é? Que Jesus mencionou que a palavra de Deus é autoridade por si só. É interessante ali, eu queria citar que me chamou muita atenção, que uma das tentações em que o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo, né? E ofereceu aquilo. O próprio Satanás disse, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito que te guardem. Então, quer dizer, o próprio Satanás, da boca dele saiu, ele fez referência à própria Escritura, né? E é como o pastor falou, o diabo, assim como ele fez com Jesus, ele oferece muitas vezes aquilo que você já tem. O Jesus, ele ofereceu o mundo, mas o mundo pertence a Deus, porque foi ele que criou. Jesus criou o mundo também, ele participou da criação. E assim como ele fez na ocasião de Adão e Eva, né? Quando a serpente veio tentar Eva e Adão, ele ofereceu o quê? Abrirão os seus olhos se você comer desse fruto, e você você será como Deus. Mas Adão e Eva já eram como Deus, eram imortais, né? E quer dizer, então ele te oferece alguma coisa que você já tem. Ele é enganador por isso. E é uma coisa interessante, né, Shinji, porque a gente sempre escuta assim, a pessoa fala, eu vou usar um texto fora do contexto, né? E muitas pessoas usam a própria Bíblia para falar coisas enganosas, né? Que usando a mesma tática que Satanás usou com a gente, né? Eu queria que você mencionasse aqui, algumas pessoas acreditam que existia uma lei e que quando Jesus veio à Terra, ele revogou essa lei. Como é que é isso, Shinji? O ser humano, eu acho que por conta disso, a Bíblia é um livro divino. A origem dele, nós estudamos na lição passada, que a origem dele é divino, e a natureza dele é divino-humana, né? Então, assim, o ser humano ele tem a mania. E até uma das coisas interessantes aqui no início da lição, eu achei bacana que ele fala assim, uma observação aqui, que a Bíblia é a visão de Deus acerca do homem e não do homem acerca de Deus. E é justamente isso que nós tentamos fazer. A gente tenta analisar e as denominações, e é por isso que as religiões elas entram em discussão e o ser humano entra em discussão, que é uma coisa desnecessária por conta disso, exatamente disso, dele colocar a sua própria visão, em vez de escutar a visão que Deus tem acerca das coisas, né? Porque tudo vem de Deus, até a nossa fé, que muitas vezes a gente fala, eu estou com pouca fé. Não é você que produz a fé,
não é? É errado dizer, a fé não é quantitativa, ela é qualitativa, né? Ela é um fundamento. Então, assim, o que acontece? Os 10 mandamentos foram instituídos por Deus lá na época de Moisés, né? Eram 10 mandamentos, e ali em Mateus, eu até gostaria de ler com vocês, em Mateus 22 diz, respondeu-lhe Jesus, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, por uma passagem dessa, como você falou... Fala pra gente o versículo, capítulo 22. Capítulo 22, de 37 a 40. Tá. Se alguém quiser ver em casa. Então, né? por causa dessa passagem, já o ser humano acha que de 10 mandamentos transformou em 2. Né? E que os outros mandamentos não são importantes. Mas não, né? Tá claro isso, Êxodo 20 continua valendo. Né? Apenas foi uma citação de que os 4 primeiros mandamentos tratam de amar a Deus. E os outros 6, né, é amar ao teu próximo. Então, simplesmente ele foi resumido, mas os 10 mandamentos continuam valendo. Mas é aquilo que eu falei, e assim eu concluo. O homem acaba tentando achar coisas onde não existem. Né? E isso é o quê? Isso é intermédio de Satanás, que fica plantando uma semente que acaba sendo mal interpretada. Né? Mas olha, me permita fazer um comentário, e para você que nos acompanha aí, pense comigo. Talvez é mais fácil para o ser humano, amigos, irmãos, pedir que a palavra seja adequada à sua realidade. Não é? É muito mais fácil dizer assim, olha, eu espero que a Bíblia se adeque à minha necessidade e à minha realidade. Ao contrário disso, Deus está dizendo para nós assim, amigo, você quer ser feliz, você quer ter sucesso na vida, então você tem que adequar a sua vida à minha palavra. E é interessante o que você comentou sobre a visão distorcida que algumas pessoas têm da lei, mas uma outra coisa também que eu acrescentaria é que a lei foi criada para ser uma bênção na vida do ser humano. E muitas pessoas olham a lei, os mandamentos, como uma coisa que vai trazer prejuízo, que vai ser ruim. Não. É por isso que a Bíblia fala que a lei foi criada, não é, para ser uma bênção na vida do homem. Jesus fala aqui, né? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Quer dizer, está falando do Antigo Testamento, né? Sim. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então está claro, isso é claro, né? Então, na realidade, o que Jesus fez foi cumprir adequadamente, né? Porque eles eram tão presos às leis e às normas que se esqueciam do amor ao próximo, né? E do ser humano. E Jesus veio mostrar da maneira correta como ela deveria ser cumprida, né? Pastor, gostaria que você falasse aqui, ó. A gente sabe que durante toda a Bíblia, o foco principal é Jesus, certo? E tem uma hora aqui que fala que Jesus abriu o entendimento em relação à Bíblia. O que isso quer dizer? Muito bem. Se você observar não só o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento, você vai ver que existe uma sincronia, não é? Tudo que acontecia no Antigo Testamento apontava para o que aconteceria no futuro, que seria a vinda de Jesus, não é? E a realização do plano de Deus no que diz respeito à salvação do ser humano. A gente encontra aqui nessa parte do nosso estudo da semana algo muito interessante. Logo após a morte de Jesus e a sua ressurreição, os discípulos estavam ali reunidos em Jerusalém, mas lá em Lucas capítulo 24 relata claramente que 2 deles resolveram, por exemplo, voltar para casa. Como se estivesse dizendo assim, olha, eu acho que a nossa esperança já não existe mais, então vamos voltar para casa. Então, se você quiser acompanhar depois ou ler durante o dia, é muito interessante aqui, lá em Lucas capítulo 24, e a partir do verso 13, olha só, 2 discípulos voltando para a cidade deles, possivelmente Emaús, e aí eles estavam discutindo os assuntos que eram pertinentes ali do momento. Aliás, eu vou perguntar para você, qual que é o assunto que mais tem se falado na mídia atualmente? O que você tem mais ouvido falar? Qual a maior ansiedade das pessoas? Veja, quando algo grande acontece no meio da comunidade, da sociedade, aquele se torna o principal assunto.
E esses 2 discípulos estavam andando, discutindo sobre isso. E Jesus apareceu do lado deles, eles não perceberam que era Jesus. E aí Jesus pergunta assim: ei, por que vocês estão assim, aparentemente desesperados? E um deles pergunta: ué, e você não sabe o que está acontecendo? Será que você é o único em Jerusalém que não está vendo isso? E aí Jesus começa a falar para eles, né, dizendo assim: olha, vocês não conhecem as Escrituras? Vocês não sabem que toda a Escritura fala do Cordeiro, não é? Fala do Filho de Deus e tudo que deveria acontecer? E quando a gente continua acompanhando na Bíblia aí, você vai perceber que não só essa experiência ali no caminho de Emaús, mas em Jerusalém também, lá mais para o verso 44 também do capítulo 24, não é? Jesus fala ali da lei dos profetas e dos salmos, que era a Bíblia que eles tinham, não é? Até aquele momento. E também na Galileia, ele dá uma orientação para que os discípulos continuassem seguindo todas as coisas que eles haviam aprendido, não só com ele próprio Jesus, mas também das Escrituras, que era lá a Torá, que era o Pentateuco, depois os outros livros do Antigo Testamento. A realidade ele só reafirmou, né, pastor? Sim. Shinji, eu queria que você falasse agora que aqui a lição ela trata sobre a história da Bíblia, a origem. Como que é isso? Então, nessa passagem que o pastor falou, achei interessante assim, que é um pouco do tema que eu vou falar agora. Enquanto Jesus caminhava com eles ali, ele contou as histórias, falou sobre Moisés e contou histórias, e ele fazia referência às Escrituras. E o interessante depois foi a reação deles, porque acho que no versículo 32 eles falam assim, um deles comenta: não nos ardia o coração quando a gente escutava ele falar sobre as Escrituras? Então assim, quer dizer, eles estavam felizes de escutar aquilo e aquilo ardia o coração deles. Então, mais uma referência de que Jesus sempre fez referência às Escrituras, à Bíblia, e confiava nela como um livro verdadeiro. E o que a humanidade está pregando hoje, e que acho que o pessoal comenta que é a filosofia pós-moderna, né? De que essas histórias bíblicas elas são fábulas, são lendas, e que literalmente elas não são, elas foram criadas para dar um contexto, né, de entendimento e tal, mas que elas não foram verdadeiras. Isso é muito perigoso, né? Aparentemente parece que não é perigoso, mas é muito perigoso, né? Então, assim, uma coisa interessante aqui, uma passagem que diz em Mateus 19, 4 e 5, que eu queria ler com vocês, é um exemplo. Em Mateus 19, versículo 4 e 5. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E o que disse: porque causa deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-os uma só carne. Então, assim, é uma passagem simples, mas que ele quer dizer o quê? Aqui Jesus fala em Criador. Ele podia ter falado, as Escrituras falaram, mas nesse caso, o versículo diz o Criador, porque faz referência. O que quer dizer isso? Que Deus, através da inspiração de Deus, é que foi criada a Bíblia. Então, não foi o homem que escreveu por um acaso. O Criador, essa palavra saiu da boca do Criador, né? Escrita por homens. Já estudamos isso, que a Bíblia tem erros, talvez de troca algum personagem ou outro, mas por quê? Porque foi escrita por seres humanos falhos, de memórias fracas, não porque Deus errou. Deus não erra, né? Mas Deus deu a liberdade, Deus falou para o homem: escreve, e deixou ele livre para escrever, né? Então, assim, e outra coisa que eu queria dizer é que Jesus contava histórias, ele fazia referência às histórias antigas, né? E aí tem muitas passagens. Ele falou sobre Noé, contou a história de Noé, sobre Abel, né? Sobre o profeta Eliseu, e inclusive quando ele contava histórias que faziam referência a Noé, ele falou do dilúvio, né? E que apontava para o fim que está próximo a nós, né? Então, assim, aquela questão de dizer que Jesus não tinha muito relacionamento com a Bíblia e tal, cai por terra aqui, né? E é interessante, só um comentário aqui, que nós temos duas maneiras de ver a Bíblia.
Uma maneira é crer realmente que ela é a palavra de Deus e lê-la com reverência, ouvir o que o Senhor fala através dela para nós, mas a outra coisa é permitir que essa palavra tenha efeito na nossa vida. E eu gostei do comentário que você fez aí, por exemplo, dentro desse contexto aí dos discípulos ali em Emaús, quando a palavra ardeu no coração deles, né? E um deles disse, olha, realmente você não percebeu que quando ele falava das escrituras, o coração batia mais forte. E sabe o que aconteceu depois, para você que nos acompanha aí? Eles perceberam que não deveriam ter saído de Jerusalém. E aí o que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém. E o que eu aprendo com isso? É que nós temos que permitir que essa palavra viva arda no meu coração, arda no nosso coração, mas a gente ter a atitude de mudança após entender que nós estamos errados ou que a gente fez alguma coisa que não deveria e deixar que a palavra nos oriente, nos motive e nos leve a fazer aquilo que é correto. Na realidade, né, pastor, a palavra tirou o medo do coração deles, né? Eles tiveram um novo propósito. O nosso último tema, pastor, eu gostaria que você começasse a comentar, está falando da referência entre os apóstolos e a Bíblia. Muito bem. Hoje nós temos o privilégio de ter a Bíblia, não é, através do papel, a Bíblia física, mas nós também podemos ter a Bíblia em vários aparelhos, através de vários recursos, e a Bíblia completa. Mas qual era a Bíblia que os discípulos tinham e qual era a referência que eles tinham para aquela época? Bem, para eles era o Antigo Testamento. E o próprio Jesus, quando foi convidado a ir lá ao templo, ele usou a palavra, usou lá um texto de Isaías, né? E é interessante como os discípulos também usavam a palavra, confirmando que realmente a palavra de Deus é completa, é confiável. E se você tiver o seu guia de estudo aí, ou se você quiser pesquisar na internet, você vai ver que ali no Novo Testamento, por vários momentos, a Bíblia foi usada como referência. Por exemplo, elas foram usadas para explicar as ações de Deus no passado e como é que elas refletiam no presente e refletiriam no futuro. Lá em Atos, capítulo 13, verso 32, a gente vê que foi atribuído a Deus as palavras do Antigo Testamento. Como assim? Porque é inexplicável ao ser humano entender como é que homens em tempos e lugares diferentes poderiam escrever por si próprios ou por si mesmos coisas que tinham uma certa sincronia e que apontavam ali para o futuro. Outras coisas que nós podemos ver, por exemplo, lá em Marcos 1 e o verso 2, que é creditado a Deus a expressão está escrito. Veja, se você pegar, por exemplo, São João também, você vai ver que a palavra, o poder da palavra de Deus, oral, fez toda a diferença ali na criação, e faz toda a diferença em todo o contexto da Bíblia do Antigo Testamento, quando Deus se comunicava diretamente ali aos profetas, né? E por último, uma outra referência que nós temos lá de Lucas 4, 21, que a Bíblia foi confirmada através dos discípulos no aspecto profético, de mostrar que realmente aquilo que havia sido mencionado no passado estava se cumprindo e que ainda iria se cumprir. Eu penso assim, né? Como crer em Deus e duvidar da sua palavra? É uma coisa que não tem muita lógica, né? Temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Um não contradiz o outro, eles se complementam, né? E Jesus veio para dizer exatamente isso, né? Muitas religiões e pessoas, elas acabam achando conflito entre as duas coisas. Umas religiões só esquecem o Velho Testamento e utilizam só o Novo Testamento e com algumas distorções. Isso é muito perigoso, né? A Bíblia é um documento literal, real, divino. A origem dele é divina, não pode ser questionado. E, lógico, obviamente, às vezes nós temos algumas dúvidas, nós
temos muito a aprender ainda com a Bíblia, mas vamos buscar entendê-la e questionar não é errado, Deus não acha errado. Agora, quando o momento em que te faltar a resposta para aquilo, confie. Né? Basta que você confie, entregue nas mãos de Deus, porque a fé é a base de tudo. Interessante é que a pedagogia de Deus é muito especial. Se você parar para pensar com a gente, o que a gente está discutindo aqui, além de Deus, através da palavra, deixar a orientação do que deveria ser feito, Deus permitia com que algumas coisas acontecessem de maneira lúdica para que as pessoas entendessem o que ele estava querendo falar. Eu vou dar só um exemplo do Antigo Testamento, e que se cumpre ali no Novo Testamento, que é a questão, por exemplo, do santuário. Tudo que acontecia ali no tabernáculo, tudo que acontecia ali, das cerimônias, não era uma coisa sem lógica, mas elas apontavam para o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. É por isso que quando Jesus morreu na cruz, o véu ali do santuário se rasgou, de cima a baixo, dizendo, olha, tudo aquilo no passado apontava para isso que está acontecendo agora, correto? Apenas alguns registros aqui no chat ao vivo, enquanto as pessoas em casa acompanham o estudo da lição. A Alessandra, por exemplo, ela cita aqui que muitos olham a lei como se fosse inimiga da gente. E isso, na verdade, é uma visão que o próprio inimigo tentou colocar na lei e na revelação da Bíblia. E o Felipe Alves lembra que Jesus, desde criança, usava a Bíblia, e fazendo menção aí ao episódio no templo, em que ele deixou pasmo, os mestres da lei pelo conhecimento que ele tinha da Bíblia ainda como um jovem garotinho. Que bom, agradecemos a participação aí das pessoas, né, Marcos? A gente já está encerrando. Shinji, gostaria de começar com você. Rapidamente, fala para aqueles que nos ouvem o que mais marcou para você o estudo da lição dessa semana. Tudo, né? É maravilhoso você ver como um Deus tão cuidadoso, ele se preocupou em cuidar tanto da gente de uma maneira, porque ele sabia que nós temos uma distância em relação a ele, não uma distância física, eu diria, né? Mas para nós nos sentirmos amparados, né, e confortados, ele criou um livro maravilhoso em que nele contém tudo, todos os ensinamentos possíveis, né, e que tira uma série de dúvidas em relação a diversos assuntos. É um livro universal, né, e atemporal, né, independe, foi escrito há milhares de anos atrás e ele é tão atual, né, e no sentido de confortar, de dar o conforto para a gente, para que a gente possa encontrar as respostas de muitos dos nossos questionamentos, até nós como seres humanos, de como se comportar, enfim, de nos dar o acalento de saber que tem um Deus que está preocupado conosco. Mas ele foi além, ele pediu para que as pessoas escrevessem na sua própria língua, deu a liberdade de se expressar de uma maneira que fosse inteligível, mais fácil ainda para nós, né, para que nós pudéssemos nos identificarmos com aquilo. Então, o cuidado e o seu filho que veio para ratificar, né, tudo aquilo que está na Bíblia através da vida dele. Né? Então, na verdade, a vida de Jesus é o reflexo daquilo que está escrito na Bíblia. Então, é a confirmação de que realmente existe um plano, assim como o pastor falou. Tudo aquilo que acontecia no santuário apontava para o que vai ser no final dos tempos agora, né? E exatamente isso, do cuidado para que nós possamos um dia encontrá-lo. Amém. E para você, pastor? Gente, eu fiquei mais uma vez encantado com o estudo da lição nessa semana, principalmente porque mais ainda eu me identifiquei com Jesus. Eu não sei você, mas diante de tudo que a gente está vivendo no mundo hoje e as circunstâncias que nós nos encontramos, eu pude perceber que, de maneira maravilhosa, Jesus poderia ter usado o seu poder naquele instante, mas ele sofreu, viveu como ser humano, e hoje eu consigo me identificar com ele. Por quê? Porque Jesus não usou um poder sobrenatural de si próprio para vencer as tentações, mas ele usou a palavra. E eu gostaria de dizer para você, só mencionar as últimas palavras de Jesus, depois que ele deu ali todas as orientações para os discípulos, e agora precisava
subir ao céu. E olha a dica que Jesus deu para o ser humano, que serve para nós hoje. Ele disse assim, ó, entre tantas coisas, guardem e ajudem as pessoas a guardar no coração todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ou seja, guarde no seu coração a palavra, e você vai ser uma pessoa vitoriosa em todos os momentos da sua vida. Amém? Amém. Eu gostaria só de encerrar lendo um pequeno trecho de um livro chamado Fundamentos da Educação Cristã, na página 432, que diz o seguinte: os que mais bem se acham familiarizados com a sabedoria e o propósito de Deus, da maneira como foram revelados em sua palavra, tornam-se homens e mulheres de vigor mental e podem tornar-se obreiros eficientes com o grande educador Jesus Cristo. Ele deu a seu povo as palavras da verdade e todos são convidados a desempenhar uma parte em torná-las conhecidas ao mundo. Não há santificação à parte da verdade, a palavra. Quão essencial, portanto, que ela seja compreendida por todos, né? E que a gente busque a cada dia mais esse conhecimento e que possamos também transmitir àqueles que não o conhecem. Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Obrigado, Shinji, pastor Eduardo, Marcos. E nós vamos então encerrar com uma palavra de oração. Eu peço que o pastor Eduardo faça uma oração para a gente. Se você puder, nos acompanhe nessa oração. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos como seres humanos, pecadores, falhos, cheios de tantas fraquezas, tentações e tanta coisa. Podemos ter em nossas mãos a Tua palavra para nos fortalecer, para mexer conosco espiritualmente e para nos ajudar a tomar decisões acertadas. Obrigado porque a Tua palavra é autoridade e aquilo que está escrito foi inspirado pelo Senhor, através do Espírito Santo, e nós pedimos que essa palavra viva faça parte da vida de cada um dos amigos que nos acompanham através dessa escola sabatina especial, e também faça parte da vida de cada um de nós que aqui estamos. Nos orienta, nos guia, nos salva. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Convidamos você para que estude então a Bíblia, estude a lição da Escola Sabatina, se prepare também para o próximo sábado, quando haverá novamente essa revisão, esse reestudo da palavra e um aprofundamento das belezas, dos tesouros escondidos na palavra de Deus. A lição pode ser encontrada em mais.cpb.com.br gratuitamente. E você assiste a transmissão em facebook.com/conexão 7 Curitiba. Esta é a Igreja Central Adventista de Curitiba e nós vamos prosseguir em nosso louvor e nossa adoração a Deus pelos próximos minutos, pelos próximos instantes.